Você se preocupa demais? Talvez nem perceba, mas a preocupação silenciosa que ocupa sua mente todos os dias consome sua energia, abala sua saúde e impede que você viva com serenidade. O excesso de pensamentos sobre o futuro, sobre o que pode dar errado, sobre aquilo que não está sob o seu controle, é uma das maiores fontes de sofrimento humano. O estoicismo, filosofia prática e milenar, nos oferece caminhos poderosos e eficazes para silenciar essa fonte de angústia e encontrar aquilo que todos nós buscamos, a paz mental. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa trilha que os sábios estoicos traçaram há milhares de anos, mas que continua absolutamente atual e necessária. O mundo em que vivemos está cada vez mais acelerado, exigente e cheio de distrações. Somos bombardeados por informações, compromissos e expectativas, que criam em nossa mente um estado quase permanente de tensão e preocupação. Não é à toa que tantas pessoas sentem-se esgotadas, como se estivessem vivendo uma batalha constante, lutando contra medos invisíveis, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam e sofrendo por cenários que só existem na imaginação. Estoicismo nos convida a interromper esse ciclo. Ele não promete eliminar as dificuldades da vida, e nem deveria, mas nos ensina a eliminar aquilo que realmente nos paralisa: a preocupação excessiva, a ansiedade antecipada, o medo infundado. A filosofia estoica não é um conjunto de ideias abstratas, mas um guia prático que transforma nossa relação com a realidade, nos levando a compreender o que depende de nós e o que não depende, onde devemos agir com firmeza e onde devemos simplesmente aceitar com serenidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que a tranquilidade é encontrada quando abandonamos o desejo de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Sêneca, outro grande sábio estoico, afirmou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essas ideias nos mostram que a maior parte das preocupações que cultivamos diariamente são desnecessárias, frutos de uma mente que não aprendeu a repousar no presente e a confiar na própria razão. Eliminar as preocupações não significa ser indiferente ou apático, mas significa adotar uma postura mais sábia e equilibrada diante da vida. Significa aprender a focar nossa energia no que realmente importa, no que está sob o nosso domínio, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas morais. Tudo o mais, a opinião dos outros, os resultados futuros, os imprevistos, deve ser recebido com serenidade, como fatos naturais da existência humana, sobre os quais não temos controle e que, por isso, não merecem consumir a nossa paz. Encontrar a paz mental é possível, mas exige prática, disciplina e uma mudança profunda na forma como percebemos o mundo e a nós mesmos. O estoicismo nos oferece ferramentas para essa transformação, mostrando que não precisamos ser escravos das emoções desordenadas, nem reféns das preocupações incessantes. Ao internalizar os princípios estoicos, começamos a perceber que a verdadeira liberdade não está em moldar o mundo conforme nossos desejos, mas em moldar a nós mesmos, fortalecendo nossa mente e tornando-a resistente às tempestades da vida. Viver sem preocupações excessivas é viver com mais leveza, mais clareza e mais presença. É desfrutar da vida tal como ela é, com suas belezas e desafios, sem ser arrastado por medos ilusórios, nem afogado por ansiedades sem fundamento. É estar inteiro no momento presente, consciente de que, mesmo diante das incertezas e das adversidades, há sempre algo que podemos fazer: manter nossa razão lúcida, nossa vontade firme e nosso coração tranquilo. Este vídeo é um convite para que você dê esse passo: abandonar as preocupações que paralisam e abraçar a paz que liberta. Não se trata de um ideal inalcançável, mas de uma prática possível, comprovada pela experiência de inúmeros sábios ao longo da história. Ao longo deste conteúdo, vamos explorar como aplicar de forma concreta os ensinamentos estoicos para que você possa, dia após dia, eliminar as preocupações desnecessárias e construir uma mente mais serena, mais forte e mais livre.
Porque a paz mental não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos que escolhem viver de acordo com a razão e a virtude. Pratique a prolepse, antecipação natural das coisas. A filosofia estoica, desde seus primórdios, sempre, valorizou profundamente a capacidade humana de antecipar, de perceber previamente o que é natural no curso da vida e, por consequência, preparar-se interiormente para esses eventos. Os estoicos chamaram essa capacidade de prolepse, uma antecipação natural e racional que cada ser humano possui e que pode ser cultivada como uma poderosa aliada no caminho para a paz interior. A prolepse, segundo os antigos estoicos, é uma predisposição da alma que nos faz reconhecer certas noções universais sem a necessidade de ensinamento, como o entendimento de que tudo que nasce também perece, que o sofrimento é parte da existência e que a adversidade é tão natural quanto o florescer das estações. Quando falamos em eliminar as preocupações, precisamos antes compreender que muitas delas surgem não pelos fatos em si, mas pela nossa resistência em aceitá-los, como partes inevitáveis da realidade. A maioria dos nossos temores nasce da ilusão de que certas coisas não deveriam acontecer, quando, na verdade, elas são absolutamente naturais e previsíveis. O exercício da prolepse consiste justamente em realinhar nossa mente com o fluxo da natureza, antecipando de forma racional e lúcida aquilo que a vida inevitavelmente trará, e assim diminuindo ou eliminando a força que tais acontecimentos poderiam ter sobre nossa tranquilidade. Os estoicos nos ensinaram que todo ser humano carrega em si a semente do Logos, ou razão universal, e por isso é capaz de perceber certas verdades fundamentais sem precisar aprendê-las empiricamente. Quando um pai perde um filho, ou quando somos traídos por um amigo, sofremos não apenas pela dor do acontecimento, mas principalmente porque, muitas vezes, vivemos como se tais coisas fossem exceções ou anomalias, quando na verdade são parte da natureza da vida humana. Praticar a prolepse é aceitar que perdas ocorrerão, que o infortúnio visitará nossas casas e que, cedo ou tarde, nossa saúde irá falhar, nossos entes queridos partirão e nós mesmos deixaremos este mundo. Não há tristeza inerente nesse reconhecimento. Ao contrário, há sabedoria e libertação. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, aconselhava frequentemente a prática de imaginar as adversidades antes que elas aconteçam, não como forma de atrair o mal, mas como estratégia racional para fortalecermos o espírito. Ele dizia que a sorte favorece os preparados, e quem, mediante a reflexão serena, antecipa a possibilidade do revés, torna-se mais resistente a ele, mais calmo, mais senhor de si mesmo. Essa antecipação natural é a essência da prolepse. Não se trata de cultivar o pessimismo ou o medo, mas de desenvolver uma visão lúcida e madura sobre a natureza da existência, afastando a ilusão infantil de que a vida sempre seguirá, conforme nossas expectativas e desejos. O homem sábio, segundo Epicteto, não se surpreende com nada que lhe acontece. Ele sabe que tudo o que ocorre é parte de uma ordem natural, que não depende da sua vontade e, portanto, não deve ser motivo de perturbação interna. Aquele que pratica a prolepse diariamente adquire uma mente mais serena, menos vulnerável aos golpes do destino, pois já os anteviu, já os aceitou racionalmente e, assim, os esvaziou de sua carga emocional destrutiva. A preocupação, nesse contexto, perde seu espaço, pois se origina da surpresa e da resistência. Quando a alma está preparada, não há motivo para preocupação, apenas para ação ou aceitação. Aplicar a prolepse no cotidiano significa, por exemplo, aceitar que as pessoas irão falhar conosco, que os amigos poderão nos decepcionar, que as coisas nem sempre sairão conforme o planejado e que, apesar de todo o nosso esforço, muitos resultados escaparão de nosso controle. Significa também não viver na ilusão da imortalidade, mas, ao contrário, lembrar-se de que a vida é frágil e finita e que essa lembrança deve nos impulsionar a valorizar o presente, a amar com mais intensidade e a agir com mais sabedoria.
A antecipação natural das coisas não nos torna frios, mas mais conscientes e mais humanos, porque passamos a compreender melhor a universalidade das experiências humanas, a nossa conexão com todos os que vivem e sofrem sob as mesmas leis naturais. A prolepse, enquanto exercício filosófico, é também um antídoto poderoso contra a ansiedade. A ansiedade nasce, muitas vezes, do medo do desconhecido, da obsessão com a possibilidade de que algo ruim possa acontecer. No entanto, quando antecipamos com serenidade que sim, coisas difíceis poderão, e provavelmente irão, acontecer, e que isso é absolutamente natural, a ansiedade perde sua força. Deixamos de ser reféns de um futuro incerto e passamos a ser protagonistas de uma existência consciente, na qual reconhecemos que não podemos controlar os eventos, mas podemos sempre controlar nossa resposta diante deles. Praticar a prolepse também nos educa para a virtude. Ao anteciparmos as dificuldades, não apenas nos preparamos emocionalmente, mas também desenvolvemos coragem, paciência e resiliência. Sabemos que um dia enfrentaremos a doença, e isso nos motiva a cuidar melhor de nossa saúde enquanto a temos. Sabemos que podemos perder quem amamos, e isso nos convida a amar com mais generosidade e presença, sem adiar demonstrações de afeto, sem deixar para depois o que pode ser dito e vivido agora. A prolepse nos impede de desperdiçar a vida em distrações fúteis e nos orienta para aquilo que realmente importa, pois nos lembra de maneira silenciosa e constante que o tempo é finito e que nada nos pertence de maneira definitiva. Os estoicos acreditavam que essa antecipação natural não deve ser feita de maneira superficial ou mecânica, mas como um exercício profundo de reflexão diária. Assim como treinamos o corpo, também devemos treinar a mente, habituando-a a olhar para a realidade como ela é, sem adornos, sem ilusões, mas também sem desespero. A prolepse nos treina para suportar as dores inevitáveis da vida com dignidade, sem nos quebrarmos internamente. Ela nos permite construir uma fortaleza interior, inabalável diante dos ventos da adversidade. Quando compreendemos e praticamos a prolepse, passamos a olhar os desafios com outros olhos, não como tragédias pessoais, mas como expressões da natureza universal, que se manifestam com a mesma neutralidade com que a chuva cai ou o sol se põe. Essa mudança de perspectiva é libertadora, pois retira o peso emocional que muitas vezes carregamos de maneira desnecessária. A vida deixa de ser um campo de batalha contra o imponderável e passa a ser um fluxo no qual navegamos com habilidade e aceitação. Adotar a prolepse como uma prática constante não significa eliminar todas as emoções ou tornar-se insensível. Pelo contrário, significa desenvolver uma sensibilidade mais refinada e consciente, que sabe distinguir entre o que merece nossa energia e o que deve ser serenamente aceito. Significa aprender a viver de forma mais sábia, mais livre e, sobretudo, mais em paz. A preocupação se dissipa quando a alma está preparada, e a prolepse é o caminho seguro para essa preparação. Por fim, é importante lembrar que, para os estoicos, viver bem não significa evitar a dor ou garantir o prazer, mas cultivar a virtude e a razão como orientadoras de toda a ação e pensamento. A prolepse é uma das formas mais eficazes de aplicar essa filosofia na prática, porque nos ajuda a viver com mais autenticidade, mais força e mais serenidade, eliminando as preocupações inúteis e abrindo espaço para uma paz mental que não depende das circunstâncias externas, mas da solidez interior que construímos com sabedoria, disciplina e reflexão. Use o retrocesso de perspectiva. Olhe para a sua vida como um todo. Estoicismo nos convida a afastarmos os olhos das minúcias do cotidiano para contemplarmos a amplitude da existência como um todo. Este exercício, que poderíamos chamar de retrocesso de perspectiva, é uma prática filosófica fundamental, profundamente enraizada no pensamento estoico, especialmente nas meditações de Marco Aurélio, nas máximas de Epicteto e nas cartas de Sêneca. Trata-se de um movimento da mente, que nos afasta temporariamente das pequenas aflições, dos contratempos imediatos e das emoções efêmeras,
para situarmos nossa vida dentro de um panorama mais vasto, mais abrangente, mais coerente com a natureza das coisas. Quando permanecemos presos apenas ao momento presente, mas não no sentido virtuoso de vivê-lo plenamente, e sim no vício de absorver cada contratempo, cada obstáculo, cada frustração como se fosse um evento absoluto, tendemos a supervalorizar problemas, a inflar ansiedades, a cultivar preocupações que, vistas de longe, não passam de poeira sobre o espelho do tempo. O retrocesso de perspectiva é justamente esse afastamento voluntário, essa ampliação do olhar que nos permite ver que nossas dores são pequenas e passageiras diante da vastidão da existência humana e, mais ainda, diante da imensidão do cosmos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, exercitava frequentemente esse retrocesso, lembrando-se que ele próprio, apesar de sua posição e poder, logo seria esquecido, assim como todos que o cercavam. Relembrava que todas as coisas passam, que o tempo transforma tudo e que, por mais que nossos dilemas possam parecer urgentes ou insuportáveis no agora, eles são apenas fragmentos de uma narrativa muito maior, uma narrativa que segue seu curso indiferente às nossas paixões momentâneas. Assim, ele recomendava observar as estrelas, contemplar o movimento dos astros e perceber que a natureza inteira está sempre fluindo, que tudo muda, que nada permanece fixo, e por isso não há por que nos apegarmos com tanto fervor às pequenas contrariedades da vida. Esse retrocesso de perspectiva é também um convite à humildade. Quando olhamos para nossa própria trajetória, percebemos quantos eventos já julgamos insuportáveis e que, no entanto, ficaram para trás, superados, esquecidos ou, no mínimo, relativizados. Lembramos que situações que antes pareciam definitivas ou destrutivas agora são apenas memórias, algumas até mesmo já sem importância. Esse exercício amplia nossa capacidade de relativizar as preocupações atuais e de perceber que, tal como ontem, hoje também estamos vivendo processos que, vistos de longe, não têm o peso que nossa ansiedade gostaria de atribuir-lhes. A prática do retrocesso de perspectiva exige disciplina e reflexão. Não se trata de negligenciar responsabilidades ou de adotar uma postura cínica diante da vida, mas de buscar uma compreensão mais equilibrada da nossa trajetória. Ao olharmos nossa vida como um todo, somos capazes de perceber padrões, de reconhecer ciclos, de entender que muitas vezes somos arrastados por emoções passageiras que nos cegam, que distorcem a realidade, que nos fazem acreditar que aquilo que nos inquieta hoje será eterno. A filosofia estoica nos ensina que nada é eterno, exceto o próprio fluxo da mudança, e que a verdadeira sabedoria está em ajustarmos nossa mente a essa verdade, encontrando serenidade na aceitação do caráter transitório de tudo que existe. Esse retrocesso também nos conecta com uma visão mais impessoal da nossa própria existência. Somos parte de um todo maior, de uma ordem cósmica que não depende de nós, mas da qual fazemos parte, assim como uma onda faz parte do mar. Quando recuamos e olhamos nossa vida como um todo, percebemos que nossa existência, embora singular, não é excepcional. Compartilhamos as mesmas angústias, os mesmos desejos, as mesmas limitações e os mesmos destinos que bilhões de outros seres humanos antes de nós e que bilhões experimentarão após nós. Esse reconhecimento nos alivia da carga egocêntrica que muitas vezes alimenta nossas preocupações e nos permite adotar uma postura mais compassiva, mais tranquila, mais integrada com a natureza da qual somos expressão. Na visão estoica, o retrocesso de perspectiva também nos ajuda a nos prepararmos para a finitude. Quando olhamos nossa vida como um todo, lembramos que ela tem um começo e um fim, que somos viajantes de passagem por este mundo, que nada do que possuímos ou realizamos nos acompanhará além do momento em que nosso corpo cessar de funcionar. Essa lembrança não é motivo de tristeza, mas de libertação, que ela nos permite desapegar de ansiedades inúteis, de desejos excessivos, de preocupações estéreis com a opinião alheia, com o sucesso passageiro ou com a acumulação de bens.
Ao percebermos que nossa vida é uma linha breve num quadro imenso, podemos escolher com mais sabedoria onde colocar nossa energia, nossa atenção, nosso amor. O retrocesso de perspectiva é também um antídoto contra a pressa, contra a impaciência que marca a vida moderna. Ao ver a trajetória como um todo, deixamos de buscar soluções imediatas para cada problema, compreendendo que o tempo é um aliado, que muitos processos precisam de maturação, que a paciência é uma virtude essencial. Não precisamos resolver todas as questões agora, não precisamos ser perfeitos em cada aspecto da vida imediatamente. Quando ampliamos o olhar, percebemos que somos obras em construção, que nosso desenvolvimento espiritual e emocional é um caminho longo, feito de erros, acertos, quedas e superações. Os estoicos ensinavam que o retrocesso de perspectiva também nos ajuda a cultivar a gratidão. Ao observarmos nossa vida em sua totalidade, somos capazes de reconhecer não apenas as dificuldades, mas também os momentos de alegria, os aprendizados conquistados, as relações significativas que estabelecemos. Essa visão ampla nos protege do hábito de focar exclusivamente no que falta ou no que nos preocupa, permitindo-nos celebrar, mesmo silenciosamente, tudo aquilo que já vivemos, que superamos, que realizamos. Assim, ao invés de alimentar a ansiedade com tudo o que ainda não temos ou com tudo que poderia dar errado, passamos a valorizar aquilo que já nos constitui, que já está integrado à nossa existência. É importante perceber que o retrocesso de perspectiva não nos afasta do presente, mas nos ensina a situá-lo corretamente dentro do fluxo maior da vida. Compreendemos que o presente é importante, mas que é apenas um instante dentro de uma sequência muito mais ampla. Isso nos ajuda a agir com mais serenidade, com menos desespero, com menos pressa, porque sabemos que cada ação é apenas uma, parte de um processo mais longo. Deixamos de querer resolver tudo de uma vez, de dramatizar cada pequena falha, de nos culpar excessivamente por cada erro. Passamos a ver nossos esforços como sementes lançadas no tempo, algumas das quais frutificarão, outras não, e tudo bem. O essencial é continuar cultivando com tranquilidade e constância os valores que julgamos importantes. O retrocesso de perspectiva é, portanto, uma forma prática e concreta de eliminar preocupações desnecessárias e de encontrar a paz mental. Ao vermos nossa vida como um todo, deixamos de ser prisioneiros do momento, das emoções impulsivas, dos medos irracionais. Passamos a ser arquitetos conscientes de nossa trajetória, compreendendo que, mais importante do que evitar o sofrimento, é desenvolver a capacidade de atravessá-lo com dignidade, com sabedoria, com serenidade. Esse exercício não é uma fuga da realidade, mas um modo mais lúcido de habitá-la. Quando nos distanciamos mentalmente, podemos ver com mais clareza, podemos tomar decisões mais acertadas, podemos agir com mais firmeza e menos impulsividade. A visão ampla nos protege do desespero e da euforia excessiva, nos mantendo equilibrados diante dos altos e baixos inevitáveis da existência. Por tudo isso, o retrocesso de perspectiva é uma das práticas mais poderosas do estoicismo, uma ferramenta que, quando cultivada com regularidade, transforma profundamente nossa maneira de viver. Ele nos liberta da tirania das pequenas preocupações, nos ajuda a focar no que realmente importa e nos conduz passo a passo para uma vida mais tranquila, mais sábia e mais plena de significado. Adote o jejum das emoções. O estoicismo sempre reconheceu que as emoções são parte inevitável da experiência humana, mas ao mesmo tempo advertiu que muitas delas, quando não reguladas, podem nos escravizar, consumir nossa energia e perturbar profundamente a nossa paz interior. Diante disso, surge a prática que podemos chamar de jejum das emoções. Uma escolha deliberada de afastamento, mesmo que temporário, do cultivo incessante das paixões desordenadas, para criar um espaço de silêncio emocional onde a razão possa florescer, onde o espírito possa respirar, sem ser arrastado pelos impulsos que o turvam e o aprisionam. O jejum das emoções não significa tornar-se insensível ou indiferente à vida, mas sim escolher conscientemente
um período de recolhimento e moderação, no qual se evita alimentar aquelas emoções que mais frequentemente desestabilizam a alma. O medo, a raiva, a inveja, o ciúme, a euforia descontrolada ou a tristeza autocomplacente. Assim como o jejum alimentar purifica o corpo, regula os apetites e nos permite perceber com mais clareza a relação que mantemos com o alimento, o jejum emocional nos oferece uma oportunidade rara de compreender com mais lucidez o modo como reagimos aos estímulos do mundo, os padrões emocionais automáticos, que, muitas vezes, reproduzimos sem sequer perceber. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. E é justamente nesse ponto que o jejum das emoções revela sua importância. Ao abster-se temporariamente de nutrir determinados sentimentos, criamos uma pausa entre o estímulo e a resposta, um intervalo fértil onde podemos analisar o que realmente está acontecendo em nosso interior. O jejum emocional é, portanto, uma escola de autoconhecimento, um laboratório silencioso no qual observamos, sem a pressa habitual, quais emoções dominam nossas ações, quais se repetem como padrões automáticos, quais nos conduzem a atitudes das quais depois nos arrependemos e quais, ao contrário, nos fortalecem, nos elevam e nos pacificam. Esse afastamento das emoções não é passividade, mas uma forma de resistência interior. O estoico sabe que viver impulsionado apenas por paixões é entregar-se a uma existência instável, vulnerável a cada vento que sopra de fora para dentro. Ao adotar o jejum das emoções, ele não nega sua natureza humana, mas a eleva, disciplinando-a através da razão e do autodomínio. Tal prática demanda coragem e constância, pois significa abdicar temporariamente da efervescência que muitas vezes confunde-se com vitalidade, mas que, na verdade, não passa de agitação superficial. O jejum emocional nos permite distinguir entre aquilo que é movimento essencial da alma e aquilo que é mero ruído, reflexo condicionado, perturbação desnecessária. Sêneca, nas suas cartas a Lucílio, escreveu inúmeras vezes sobre a importância de manter a alma tranquila, de não se deixar arrastar pelas paixões populares, de não correr atrás das emoções como se elas fossem indispensáveis à felicidade. O sábio, para Sêneca, é aquele que consegue permanecer impassível diante dos aplausos e das vaias, que não se exalta nas vitórias, nem se desespera nas perdas, pois aprendeu a viver de acordo com a razão, não com os caprichos da fortuna. O jejum das emoções, nesse sentido, é uma forma de educar o espírito para essa serenidade, para essa liberdade interior que não depende das circunstâncias externas. Adotar o jejum das emoções significa também reduzir a exposição aos estímulos que normalmente alimentam essas paixões. Assim como quem jejua de alimentos evita aquilo que pode provocar recaídas ou exageros, quem jejua emocionalmente afasta-se por um tempo das situações, pessoas ou conteúdos que sabe serem gatilhos para suas reações mais impulsivas. Trata-se de um recolhimento estratégico, não por fraqueza, mas por sabedoria. Quem conhece seus pontos vulneráveis é capaz de proteger-se, de criar espaços de silêncio e recolhimento onde possa se recompor, onde possa fortalecer sua capacidade de escolha antes de voltar a se expor novamente ao mundo. Esse jejum pode assumir diferentes formas, conforme a necessidade e o contexto de cada pessoa. Pode ser um afastamento temporário de debates infrutíferos, de confrontos desnecessários, de ambientes que exalam competitividade, inveja ou hostilidade. Pode ser a escolha consciente de não alimentar ressentimentos, de não responder imediatamente a provocações, de não dar curso aos pensamentos ansiosos que, como ondas repetidas, insistem em agitar a superfície da mente. Pode ser ainda um período em que se cultiva o silêncio interior, limitando inclusive a exposição a conteúdos que, mesmo de forma sutil, alimentam emoções que desejamos observar com mais distância e objetividade. O jejum das emoções é um convite à contemplação. Ao nos abster da participação ativa nos jogos emocionais que habitualmente nos envolvem, podemos assumir a posição de observadores,
de testemunhas lúcidas do movimento interior que antes parecia inevitável e incontornável. Esse distanciamento cria uma nova perspectiva, na qual percebemos que muitas emoções que julgávamos naturais são, na verdade, hábitos cultivados ao longo do tempo, reforçados por crenças limitantes, por expectativas irreais, por modelos de comportamento herdados e nunca questionados. O jejum emocional é, assim, um momento de suspensão, um corte necessário no fluxo contínuo das reações automáticas, que permite que a consciência assuma um papel mais ativo na condução da vida. Essa prática é especialmente necessária numa cultura que estimula a hiperexpressão emocional, que valoriza a intensidade acima da serenidade, que interpreta a ausência de reações imediatas como frieza ou indiferença. O jejum das emoções vai na contramão dessa lógica, pois reconhece que a verdadeira liberdade não está na expressão desenfreada, mas na capacidade de escolher quando, como e por que se emocionar. É um caminho de sobriedade afetiva que nos conduz a um estado de maior integridade interior, de maior coerência entre aquilo que sentimos, pensamos e fazemos. Adotar o jejum das emoções é também um gesto de profundo respeito por si mesmo. É reconhecer que não somos obrigados a carregar o peso de todas as emoções que o mundo quer nos impor, que podemos selecionar aquilo que merece nossa energia, que podemos escolher não ser instrumentos passivos das circunstâncias, mas protagonistas, conscientes da nossa trajetória emocional. O jejum não é repressão, mas discernimento. Não é negação, mas seleção criteriosa. Não é anestesia, mas fortalecimento do espírito. No contexto do estoicismo, o jejum das emoções aproxima-se da prática da apatheia, não no sentido de apatia ou indiferença, mas como um estado de liberdade em relação às paixões desordenadas. O estoico não elimina todas as emoções, mas busca cultivar apenas aquelas que são compatíveis com a virtude e com a razão. A benevolência, a gratidão, a serenidade, a justiça. As demais, que frequentemente nascem do medo, da ignorância ou do desejo desmedido, são percebidas como obstáculos à vida virtuosa e, por isso, devem ser reguladas com firmeza, com disciplina e, quando necessário, com períodos de abstinência deliberada. O jejum das emoções é, portanto, uma ferramenta poderosa de fortalecimento interior. Ele nos permite experimentar, mesmo que temporariamente, o que significa viver com mais leveza, com menos reatividade, com mais espaço para o pensamento reflexivo e para a ação consciente. Ele nos convida a desacelerar, a romper o ciclo vicioso das respostas automáticas, a criar novas possibilidades de ser e de agir no mundo, pautadas por valores escolhidos deliberadamente e não apenas por impulsos herdados ou cultivados inconscientemente. Em última instância, o jejum das emoções nos aproxima da paz mental, pois nos ensina que a verdadeira tranquilidade não consiste na ausência de desafios ou de estímulos externos, mas na capacidade de manter a estabilidade interior, mesmo em meio às tempestades da vida. Ele nos prepara para os inevitáveis embates da existência, fortalecendo nossa resiliência, nossa capacidade de suportar o que não depende de nós e de agir com excelência naquilo que está sob nosso controle. E, sobretudo, ele nos lembra, com a sabedoria milenar do estoicismo, que a liberdade e a felicidade humanas nascem, não da submissão aos impulsos, mas da disciplina, da reflexão e do autodomínio. Reflita sobre a clareza moral. Refletir sobre a clareza moral é entrar num terreno essencial do estoicismo, onde a vida ética e a serenidade interior se entrelaçam de forma indissociável. A clareza moral não é apenas um ideal abstrato ou uma aspiração teórica. Ela é, antes de tudo, uma exigência prática, concreta e inadiável para quem deseja eliminar as preocupações e encontrar a paz mental. O homem confuso sobre o bem e o mal, aquele que vacila entre opiniões, desejos contraditórios e valores herdados, está sempre à mercê da ansiedade, do medo, da dúvida corrosiva. Já aquele que busca e alcança a clareza moral
experimenta uma espécie de libertação silenciosa, uma força tranquila que o orienta, mesmo nos dias mais sombrios. O estoicismo ensina, desde suas origens, que a nossa única tarefa verdadeira é viver de acordo com a virtude. Essa é a nossa natureza mais elevada, aquilo que nos distingue e nos define. Mas como viver segundo a virtude, se não possuímos clareza sobre o que ela é? Como manter a alma tranquila se constantemente hesitamos sobre o que é correto fazer, sobre como agir, sobre que rumo tomar? Por isso, os estoicos dedicaram tanto esforço à definição rigorosa dos bens e dos males e enfatizaram com tanta veemência a necessidade de formar um juízo moral sólido que não se altere conforme as conveniências do momento ou as pressões do meio. A clareza moral é, antes de tudo, um trabalho de purificação interior. É necessário desapegar-se das opiniões comuns, das crenças que absorvemos sem exame, dos hábitos mentais que nos conduzem a julgar as coisas pela aparência, pelo prazer imediato, pelo medo da dor ou da perda. Epicteto insistia que, antes de tudo, é preciso distinguir entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Este é o primeiro passo, mas não o último. A partir dessa distinção fundamental, o estoico avança, analisando com calma, com rigor, cada um de seus juízos, cada uma de suas reações até compreender claramente o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. Esse é o campo onde se cultiva a clareza moral, na discriminação lúcida entre os valores reais e os valores ilusórios. Quem não possui clareza moral vive como um barco à deriva, empurrado por ventos contrários, incapaz de estabelecer uma direção firme. Hoje deseja uma coisa, amanhã o oposto. Hoje teme uma situação, amanhã lamenta não ter tido coragem de enfrentá-la. Esta oscilação constante gera inquietude, alimenta a preocupação, multiplica os sofrimentos mentais, pois sem um critério sólido e estável de julgamento, tudo parece importante, tudo parece urgente, tudo ameaça ou seduz. Já o homem que desenvolveu clareza moral é como um navegador experiente, que mesmo em meio às tempestades mantém a rota com confiança, pois sabe qual é seu destino, conhece seus instrumentos e reconhece os sinais da natureza. Refletir sobre a clareza moral exige coragem, pois significa confrontar não apenas o mundo externo, mas sobretudo a si mesmo. Significa olhar de frente os próprios desejos, identificar aqueles que são puros e alinhados com a virtude e aqueles que são fruto de vaidade, de medo, de ignorância. Significa reconhecer que muitos dos sofrimentos que carregamos derivam de escolhas baseadas em valores confusos ou distorcidos. É doloroso perceber que muitas vezes fizemos da opinião dos outros o nosso critério de bem e mal, que em vez de buscar a excelência moral, buscamos a aprovação social, que em vez de agir com justiça, preferimos o conforto da omissão. A clareza moral não é inata, não surge espontaneamente. Ela é o fruto de uma educação constante, de uma atenção vigilante, de uma reflexão que se renova a cada dia. Os estoicos comparavam a alma à terra cultivada. Se não a ararmos, se não a limpamos das ervas daninhas, ela será rapidamente invadida por plantas inúteis, por espinhos que sufocam as sementes boas. Assim também ocorre com nossos juízos e valores. Se não os examinamos com rigor, se não buscamos clareza, acabamos sendo governados pelos valores do meio, pelos impulsos mais primitivos, pelas paixões desordenadas. A clareza moral é, portanto, um trabalho contínuo de jardinagem da alma, de poda, de seleção, de fortalecimento das raízes virtuosas. Esse processo exige que desenvolvamos uma visão mais ampla e desapegada da vida. Enquanto estivermos presos ao imediatismo das recompensas e punições externas, seremos facilmente seduzidos por aquilo que apenas parece bom, mas não é, ou repelidos por aquilo que apenas parece mal, mas pode ser necessário ou até mesmo benéfico. A clareza moral nos permite transcender essa visão superficial e estabelecer critérios que não se alteram conforme as circunstâncias. O homem claro em seus valores é aquele que prefere perder vantagens materiais a comprometer sua integridade,
que não teme a pobreza ou a dor, pois sabe que estas não afetam sua verdadeira natureza, que não se ilude com elogios ou riquezas, pois sabe que elas não são bens reais. Esse tipo de clareza produz uma paz interior profunda. Quando sabemos o que é certo, quando compreendemos o que é nosso dever, quando temos critérios sólidos para avaliar as situações, cessam muitas das preocupações que normalmente perturbam a alma. Não precisamos mais consultar incessantemente os outros nem temer seus julgamentos. Não precisamos mais hesitar ou vacilar diante das decisões importantes, nem nos consumir com arrependimentos ou remorsos posteriores. A clareza moral nos libera do jugo das opiniões alheias, nos emancipa das oscilações do desejo e do medo, nos oferece uma serenidade que nasce, não da ausência de conflitos externos, mas da certeza interior de estarmos no caminho correto. Os estoicos sabiam que a vida humana está repleta de desafios morais. Seremos chamados a decidir entre o que é fácil e o que é correto, entre o que agrada e o que é justo, entre o que nos convém e o que é virtuoso. Sem clareza moral, essas decisões nos paralisam ou nos arrastam para caminhos que mais tarde lamentamos. Com clareza, porém, mesmo as escolhas mais difíceis tornam-se suportáveis, pois sabemos que são coerentes com nossos princípios e, portanto, dignas de serem feitas. É importante ressaltar que essa clareza não é rigidez dogmática. Ela não implica fechamento ou intolerância, mas firmeza serena, abertura para aprender sempre mais, disposição para corrigir o próprio curso à luz de novos conhecimentos, desde que esses sejam consistentes com a razão e a virtude. A clareza moral não é fanatismo, mas lucidez. Não é obstinação cega, mas fidelidade consciente aos valores que sustentam uma vida digna e plena. Ao refletirmos sobre a clareza moral, aprendemos a reconhecer que muito da nossa inquietude e das nossas preocupações vem da falta de critérios sólidos para orientar nossas ações. Gastamos energia imensa, tentando agradar a todos, tentando ser aceitos, tentando acumular coisas que, no fundo, sabemos que não têm valor real. A clareza moral corta esse ciclo vicioso pela raiz. Ela nos devolve a simplicidade. O que importa é viver de acordo com a razão, praticar a justiça, cultivar a coragem, ser moderado em nossos desejos, ser íntegro em nossas ações. Todo o resto é secundário e, muitas vezes, irrelevante. Nesse sentido, cultivar a clareza moral é um caminho direto para a paz mental. Pois, quando sabemos o que realmente importa, não somos mais perturbados pelas pequenas perdas ou ganhos, não nos angustiamos com as mudanças da sorte, não somos vítimas das manipulações emocionais do mundo ao nosso redor. Permanecemos fiéis a nós mesmos, não como quem se isola, mas como quem se ancora num princípio sólido e inabalável. A clareza moral é, enfim, a luz que dissipa as sombras da dúvida, a bússola que orienta a navegação em mares turbulentos, a fonte de uma liberdade que não pode ser conquistada por nenhum poder externo, mas apenas cultivada, dia após dia, no silêncio da reflexão e na firmeza da prática. Quem a possui não teme mais a vida, nem a morte, não teme a crítica, nem o fracasso, não teme a solidão, nem a rejeição. Pois sabe que enquanto permanecer fiel à sua clareza moral, nenhuma perda será verdadeira e nenhuma vitória será vã. Pratique o domínio do silêncio. Praticar o domínio do silêncio é mais do que simplesmente calar a boca, é cultivar uma virtude essencial para quem busca eliminar as preocupações e encontrar a verdadeira paz mental. No estoicismo, o silêncio não é ausência, não é vazio, nem tampouco uma fraqueza ou covardia. O silêncio é potência contida, força disciplinada, consciência vigilante. É um espaço interior que nos protege dos excessos das palavras e, sobretudo, da dispersão da alma. O homem que não domina o silêncio se perde facilmente na tagarelice inútil, na necessidade compulsiva de opinar sobre tudo, na ansiedade de ser ouvido, aprovado, reconhecido. Sua mente está sempre ocupada, sua atenção dispersa, seu espírito inquieto,
e por isso mesmo vulnerável à preocupação, à angústia, ao medo. O domínio do silêncio, ao contrário, cria uma espécie de reduto inviolável dentro de nós. Um território de autossuficiência, de serenidade, de contenção. Quando somos capazes de permanecer em silêncio, resistindo ao ímpeto de justificar, de responder, de intervir, de participar de todas as conversas, damos um passo fundamental na direção do autodomínio e da liberdade interior. Não se trata de recusar a fala, mas de saber quando ela é necessária, justa e oportuna. O estoico não despreza as palavras, mas compreende que elas são instrumentos poderosos que podem ferir ou curar, fortalecer ou enfraquecer, unir ou dividir. Por isso ele cultiva uma relação austera e respeitosa com a linguagem. Fala apenas quando for virtuoso falar. Cala sempre que o silêncio for mais nobre. A prática do domínio do silêncio nos obriga a voltar a atenção para dentro, a romper. Com a tendência de buscar sempre no exterior as razões e justificativas da nossa existência. Quando silenciamos, deixamos de reagir automaticamente, suspendemos o fluxo contínuo das respostas impulsivas, criamos uma pausa fecunda na qual podemos observar com mais clareza os nossos pensamentos, desejos e emoções. O silêncio é um espelho que nos revela como realmente somos, sem os adornos da linguagem, sem a máscara da retórica. E muitas vezes essa revelação é desconfortável, pois nos mostra o quão dependentes somos da fala para afirmar uma identidade, para sustentar uma imagem pública, para escapar de nós mesmos. O domínio do silêncio exige coragem, pois nos expõe ao vazio que tantas vezes procuramos evitar através da fala incessante. Exige também humildade, pois nos obriga a reconhecer que nem tudo o que pensamos precisa ser dito, que muitas vezes o melhor contributo que podemos oferecer ao mundo é simplesmente o nosso silêncio atento e respeitoso. O sábio estoico compreende que, na maioria das situações, o silêncio é mais eficaz do que qualquer discurso. Ele não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada, não precisa disputar razão ou autoridade. Sua tranquilidade interior se basta. Ele é como uma rocha silenciosa, firme e estável, que não se abala com os ventos das opiniões alheias nem se exalta com as críticas ou os elogios. Mas o domínio do silêncio não é apenas um refúgio, ele é também uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e de ação estratégica no mundo. Quem domina o silêncio sabe ouvir com profundidade, sabe observar sem pressa, sabe aguardar o momento oportuno para agir ou falar. Não se precipita, não se compromete levianamente, não se envolve em disputas estéreis. Sua palavra, quando pronunciada, carrega o peso do discernimento e a autoridade da moderação, e por isso mesmo é escutada e respeitada. Ao contrário, quem fala demais, quem reage a tudo, quem precisa constantemente emitir juízos e opiniões, acaba por esvaziar o valor da sua palavra, tornando-se previsível, vulnerável e facilmente manipulável. Os estoicos, como Sêneca, advertiam contra o perigo das conversas frívolas, das reuniões sociais onde se perde tempo e energia com assuntos inúteis, com comentários fúteis, com julgamentos apressados sobre a vida alheia. Para eles, tais ambientes são verdadeiros focos de contaminação moral, pois estimulam paixões desordenadas, alimentam a vaidade, intensificam as comparações, despertam rivalidades e invejas. Praticar o domínio do silêncio é, portanto, também proteger-se desses ambientes. Escolher cuidadosamente os momentos e as companhias com quem partilhamos nossas palavras e, mais ainda, com quem partilhamos o nosso silêncio. O silêncio, bem compreendido, não é isolamento nem misantropia, mas um espaço de recolhimento que nos prepara para uma presença mais autêntica e consciente no mundo. Quando calamos, escutamos não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Percebemos com maior nitidez as inclinações da nossa alma, as raízes das nossas emoções, a natureza dos nossos impulsos. O silêncio nos revela o que a tagarelice encobre. Ele é um convite permanente à vigilância, à atenção plena, à presença lúcida. Por isso,
O domínio do silêncio é também uma escola de paciência. Vivemos numa época em que somos impelidos a responder rapidamente, a opinar sobre tudo, a manter uma presença constante, sobretudo nas redes sociais, onde o silêncio muitas vezes é interpretado como ausência ou fraqueza. Mas o verdadeiro forte é aquele que sabe calar, que não se deixa levar pela necessidade compulsiva de responder imediatamente, que não se perturba quando suas palavras são mal interpretadas ou quando é acusado injustamente. O estoico sabe que a sua integridade não depende da sua defesa pública, mas da sua fidelidade aos princípios da razão e da virtude. Ao cultivar o domínio do silêncio, aprendemos a economia das palavras, a arte da pausa, a potência do não dito. Aprendemos que muitas preocupações que nos afligem são alimentadas e até mesmo criadas pela nossa necessidade de falar, de justificar, de explicar, de convencer. Quantas vezes nos desgastamos em discussões inúteis, tentando provar algo a quem não quer ou não pode nos compreender? Quantas vezes saímos dessas conversas mais angustiados, mais irritados, mais inseguros do que antes? O silêncio, nesses casos, não é apenas prudência, mas sabedoria profunda. Ele nos liberta da necessidade de participar de batalhas que não são nossas, de disputar vitórias efêmeras que não acrescentam nada ao nosso crescimento interior. Mas o domínio do silêncio nos ensina a lidar com o tempo de outra maneira. Quem fala demais vive acelerado, impulsivo, reativo. Quem silencia aprende a esperar, a amadurecer as decisões, a perceber o fluxo natural dos acontecimentos, a ajustar-se à ordem do cosmos, como aconselhavam os antigos estoicos. O silêncio é o espaço onde a razão pode operar com mais clareza, onde os impulsos são filtrados, onde a ação se torna mais deliberada e menos impulsiva. Ele transforma o modo como nos relacionamos com os outros e, sobretudo, conosco mesmos. Por fim, o domínio do silêncio é um caminho direto para a paz mental porque nos afasta do ruído exterior e interior que tantas vezes nos impede de ouvir a voz da razão e da consciência. Quando calamos, deixamos que essa voz emerja com mais nitidez, orientando-nos com segurança. O silêncio é o solo fértil onde a serenidade floresce, onde a preocupação murcha, onde a alma encontra repouso. Assim, praticar o domínio do silêncio não é uma renúncia, mas uma escolha consciente pela qualidade da nossa vida interior, pela profundidade das nossas relações, pela autenticidade das nossas ações. É um compromisso com a sobriedade, com a vigilância, com a liberdade. Quem domina o silêncio já percorreu um longo trecho do caminho estoico, pois aprendeu que a verdadeira força não está na exibição das palavras, mas na contenção das paixões, na discrição dos gestos, na firmeza silenciosa de quem não precisa de ruído para afirmar sua presença no mundo. Utilize a inversão de desejos. Utilizar a inversão de desejos é adotar uma das práticas mais refinadas do estoicismo para eliminar preocupações e encontrar a verdadeira paz mental. Trata-se de uma técnica silenciosa e poderosa, que desloca a nossa maneira habitual de desejar e, consequentemente, modifica radicalmente a forma como vivemos, pensamos e sentimos. A inversão de desejos consiste não em desejar que o mundo e os acontecimentos se adequem às nossas vontades e expectativas, mas, ao contrário, em ajustar os nossos desejos ao curso natural das coisas, aceitando que a realidade siga o seu fluxo independente, alheio aos nossos caprichos e preferências. Essa prática remonta ao ensinamento fundamental de Epicteto, quando ele aconselhava: não desejes que as coisas aconteçam como queres, mas quer que elas aconteçam como acontecem, e encontrarás a paz. Não se trata de resignação passiva, nem de uma apatia diante dos acontecimentos, mas de uma profunda sabedoria que compreende que a maior parte das nossas angústias e sofrimentos provém do choque constante entre o que desejamos e o que, de fato, acontece. A inversão de desejos é, portanto, um exercício de lucidez e liberdade.
Ao invés de querer que o mundo se molde aos nossos anseios, nós moldamos os nossos anseios àquilo que o mundo oferece. Quem pratica a inversão de desejos compreende que o controle que temos sobre as coisas é muito menor do que costumamos imaginar. Nossas ações podem ser deliberadas. Podemos escolher com liberdade os nossos gestos e as nossas atitudes, mas não temos poder sobre os resultados, tampouco sobre as circunstâncias que a vida nos apresenta. Podemos decidir partir para uma viagem, mas não podemos controlar o clima, os acidentes de percurso ou as surpresas que surgirão no caminho. Podemos amar uma pessoa, mas não temos domínio sobre o retorno ou a intensidade desse amor. Podemos cuidar da nossa saúde, mas não temos garantias contra a doença ou a morte. A inversão de desejos é uma resposta racional e serena a essa constatação inevitável. Ao invés de lutar inutilmente contra o que não depende de nós, escolhemos desejar que as coisas sejam como são, acolhendo cada acontecimento como uma oportunidade de exercer a virtude e de cultivar a tranquilidade da alma. Assim, quando algo que não desejamos acontece, não nos revoltamos, não nos desesperamos, não nos sentimos injustiçados. Simplesmente ajustamos o nosso desejo à realidade, aceitando-a como parte da ordem natural do universo, da qual somos apenas uma pequena parte, sujeita às mesmas leis e contingências que regem todas as coisas. Essa prática exige uma constante vigilância sobre os nossos impulsos e pensamentos. Em vez de desejar sempre o sucesso, aprendemos a desejar antes de tudo que aconteça o que acontecer, sejamos capazes de manter a nossa serenidade e o nosso caráter íntegro. Em vez de desejar que os outros nos compreendam ou nos tratem bem, desejamos ser capazes de compreender e tratar os outros com justiça, mesmo quando somos maltratados ou incompreendidos. Em vez de desejar que não surjam dificuldades, desejamos ser fortes o suficiente para enfrentá-las com coragem e dignidade. Dessa maneira, transferimos o foco do desejo daquilo que é externo e incontrolável para aquilo que é interno e perfeitamente administrável: nossas atitudes, nossos juízos, nossas ações. A inversão de desejos transforma radicalmente a nossa relação com o futuro. O homem comum vive atormentado pela expectativa de que o futuro corresponda às suas esperanças e teme que ele venha frustrá-las. Vive numa ansiedade permanente, dividido entre a esperança e o medo, entre o desejo e a repulsa. O estoico, ao contrário, não teme o futuro, porque não deposita nele as suas esperanças. Ele deseja apenas ser capaz de acolher o que vier, de aceitar com serenidade o que o destino lhe trouxer, sabendo que, qualquer que seja a circunstância, ela será um terreno fértil para o exercício da virtude. E assim se liberta da preocupação excessiva, que é sempre filha do apego a resultados que não controlamos. Essa liberdade interior que nasce da inversão de desejos não é uma teoria abstrata, mas uma experiência concreta que pode ser vivida a cada dia, a cada momento. Quando somos contrariados, quando algo escapa ao nosso controle, quando não conseguimos aquilo que esperávamos, a prática estoica nos convida a inverter imediatamente o desejo. Ao invés de desejar que as coisas fossem diferentes, desejamos ser capazes de aceitá-las como são, sem ressentimento, sem revolta, sem amargura. E nesse instante, descobrimos uma paz que independe das circunstâncias, uma serenidade que nenhuma adversidade pode destruir. A inversão de desejos não elimina o planejamento nem a ação racional, mas os coloca em seu devido lugar. Não significa que devamos ser indiferentes ou inertes, mas que devemos agir sempre com a consciência de que os resultados não dependem inteiramente de nós. Fazemos o que é justo e necessário, mas não nos perturbamos se os frutos das nossas ações não forem aqueles que desejávamos. Essa atitude, longe de desestimular a ação, torna-a mais livre, mais leve, mais desprendida. Deixamos de agir, movidos pelo medo ou pela ansiedade, e passamos a agir simplesmente porque é correto agir, porque é bom agir conforme a razão e a virtude. A prática constante da inversão de desejos nos ensina também a distinguir com maior clareza aquilo que realmente importa. Muitas das coisas que desejamos
são apenas desejos herdados, impulsos automáticos, aspirações superficiais que pouco ou nada acrescentam ao nosso bem-estar real. Quando aprendemos a inverter os desejos, percebemos que muitas dessas ambições não são de fato necessárias e que a nossa felicidade não depende da sua realização. Descobrimos que podemos viver bem, e até melhor, com menos, com mais simplicidade, com mais foco naquilo que é essencial. A serenidade da alma, a retidão do caráter, a liberdade interior. Esse é um dos frutos mais preciosos da prática estoica. Ao invertermos os desejos, deixamos de ser escravos das circunstâncias e nos tornamos senhores de nós mesmos. Não somos mais arrastados pelos ventos instáveis da sorte, não ficamos mais à mercê do acaso, das opiniões dos outros ou dos caprichos do destino. Nossa felicidade não está mais do lado de fora, mas do lado de dentro, enraizada na nossa capacidade de desejar aquilo que acontece e de acolher com serenidade tudo o que nos é dado viver. Assim, a inversão de desejos é um convite permanente à maturidade e à sabedoria. Não se trata de uma renúncia melancólica ou de um conformismo cego, mas de uma afirmação alegre da vida tal como ela é, com todas as suas imperfeições, desafios e incertezas. Quem pratica essa inversão não vive mais prisioneiro do que gostaria que fosse, mas caminha livremente ao lado do que é, sabendo que cada acontecimento, cada perda, cada frustração é uma oportunidade para crescer, para exercitar a virtude, para fortalecer a alma. Essa é, em última instância, a promessa do estoicismo. Ao invertermos os nossos desejos, ao desejarmos que as coisas sejam como são e não como gostaríamos que fossem, encontramos uma paz profunda, uma liberdade inabalável, uma força tranquila que nos permite viver com dignidade, com serenidade, com alegria, mesmo em meio às maiores adversidades. E essa é uma das maiores vitórias humanas. Não dominar o mundo, mas dominar a si mesmo. Não vencer todas as batalhas externas, mas conquistar a paz interior, que é o bem mais precioso que alguém pode alcançar. Exercite a contemplação da simplicidade. Exercitar a contemplação da simplicidade é cultivar, de maneira deliberada, um olhar limpo, sereno e lúcido diante da vida, percebendo naquilo que é simples a verdadeira fonte de tranquilidade e paz. É um movimento interno que nos afasta do ruído, da pressa e da sofisticação desnecessária e nos aproxima da essência das coisas, do valor que existe no natural, no elementar, no que é suficiente. O estoicismo sempre foi uma filosofia da medida, da sobriedade, da contenção e, sobretudo, da simplicidade. Ao contemplá-la não apenas como uma estética, mas como um princípio de vida, vamos pouco a pouco desfazendo a ilusão de que o bem-estar está na acumulação ou na complexidade. A contemplação da simplicidade não é uma fuga do mundo, mas uma reconciliação com ele, na sua forma mais pura e essencial. É perceber com clareza que muitos dos males que nos afligem resultam justamente do excesso, da ânsia pelo mais, pela novidade, pela sofisticação, quando, na verdade, aquilo que precisamos para viver bem é muito pouco. A própria natureza ensina isso com eloquência silenciosa. O ciclo das estações, a constância dos dias e noites, a regularidade dos fenômenos naturais seguem uma ordem simples e estável, sem ornamentos, sem pretensões. Tudo que é natural é simples, e tudo que é simples é, por isso mesmo, mais duradouro, mais verdadeiro e mais belo. O estoico, ao exercitar essa contemplação, volta-se para a natureza, não como um espetáculo, mas como um modelo. Aprende que a sua própria vida deve se conformar a essa ordem, afastando-se daquilo que é supérfluo, que é excessivo, que é tumultuado e confuso. Ao buscar a simplicidade no modo de viver, encontra uma espécie de repouso interior, um alívio silencioso das preocupações que surgem da multiplicidade de desejos, de compromissos e de expectativas criadas artificialmente. A contemplação da simplicidade é também um exercício de discernimento. Ela nos conduz a distinguir aquilo que é essencial daquilo que é acessório.
Em um mundo que constantemente nos impulsiona para a acumulação e para o consumo, parar para contemplar a simplicidade é um ato de resistência e, ao mesmo tempo, de libertação. É reconhecer que a felicidade não depende de um leque infinito de escolhas, de experiências exuberantes ou de objetos caros, mas do cultivo paciente da virtude, da moderação dos desejos e da aceitação serena daquilo que já temos. Ao contemplar a simplicidade, aprendemos a nos satisfazer com pouco e mais ainda, a descobrir o quanto esse pouco é, na verdade, mais do que suficiente. A comida simples e nutritiva, o abrigo modesto, as relações sinceras e sem artifícios, o silêncio restaurador, o trabalho honesto e tranquilo, tudo isso constitui o verdadeiro luxo de uma vida virtuosa. Não precisamos das máscaras, dos adornos ou das aparências que o mundo celebra. Precisamos apenas de clareza interior e da força de espírito para reconhecer e escolher o que, de fato, é essencial. Esse exercício também nos protege da ansiedade e da frustração, pois quanto mais complexos são os nossos desejos, mais difícil será satisfazê-los. Ao contrário, quanto mais simples são as nossas aspirações, mais fáceis são de alcançar e mais estável se torna a nossa paz. Aquele que busca a contemplação da simplicidade aprende a contentar-se com o que está ao seu alcance e a não se angustiar com o que escapa às suas mãos. Não se aflige por não ter mais, nem se exalta ao obter o que desejava. Mantém-se sempre no mesmo estado de serenidade, pois não depende das coisas externas para se sentir pleno. A contemplação da simplicidade é ainda uma prática de humildade. Ela nos ensina a reconhecer a nossa pequenez diante da imensidão do cosmos e, ao mesmo tempo, a valorizar cada pequeno aspecto da existência como algo digno de atenção e de reverência. O estoico não despreza o singelo. Ao contrário, encontra nele uma beleza que o homem comum, ofuscado pelo desejo do grandioso, não percebe. O orvalho da manhã, a brisa leve, o calor do sol, o perfume de uma flor silvestre. Tudo isso é suficiente para nutrir a alma de quem aprendeu a contemplar a simplicidade com olhos atentos e coração aberto. Praticar esse exercício exige, muitas vezes, um afastamento voluntário da agitação e do excesso de estímulos. Não se trata de isolamento, mas de criar momentos de silêncio e de recolhimento que possibilitem essa apreciação tranquila do essencial. O estoico pode viver na cidade, entre o movimento e o barulho, mas ele encontra dentro de si um espaço de simplicidade onde repousa a sua alma. Sua vida externa pode ser ativa e variada, mas sua vida interior é simples e ordenada, guiada por princípios claros e firmes. Esse modo de contemplar o simples nos conduz a uma nova relação com o tempo. Deixamos de correr de um lado para o outro, movidos por uma urgência que, na maior parte das vezes, é fabricada. Passamos a experimentar o tempo de modo mais lento, mais denso, mais pleno. Não nos inquietamos tanto com o que falta fazer, nem com o que poderia ter sido diferente. Apenas vivemos com presença e atenção aquilo que está diante de nós, reconhecendo que o instante presente, quando vivido com simplicidade, basta. Ao contemplar a simplicidade, o estoico também aprende a não se apegar às posses nem a temer as perdas. Compreende que tudo aquilo que é supérfluo é, por definição, instável e passageiro. Só o essencial permanece. E assim, não teme perder aquilo que não é realmente necessário, pois sabe que pode viver bem mesmo sem aquilo. Esse desapego não é uma frieza, mas uma forma elevada de liberdade, que torna o homem menos vulnerável às oscilações da fortuna. A contemplação da simplicidade também favorece a prática da gratidão. Quando nos habituamos a olhar para o essencial, percebemos com mais nitidez o quanto já possuímos e o quanto a vida, mesmo em sua forma mais simples, já é um presente abundante. A gratidão, nesse contexto, não é apenas uma reação ocasional, mas uma disposição constante, um reconhecimento silencioso e permanente de que, apesar de todas as dificuldades e limitações, a vida nos oferece sempre o necessário para viver com dignidade e com serenidade. Esse exercício se torna, por fim,
uma fonte de fortaleza interior. Aquele que contempla e valoriza a simplicidade é menos suscetível às tentações que desviam os homens do caminho da virtude. A cobiça, a inveja, a ostentação, o desejo desenfreado por prazeres efêmeros. Sua alma é mais firme, mais estável, mais resistente às vicissitudes do mundo, porque se nutre de fundamentos sólidos e não de aparências frágeis. Assim, a contemplação da simplicidade é um caminho seguro para eliminar preocupações e alcançar a paz mental. Ao nos desapegarmos do supérfluo, ao valorizarmos o essencial e ao cultivarmos uma vida simples, encontramos uma forma de existência mais leve, mais livre e mais verdadeira. Não precisamos mais correr atrás de miragens, nem nos inquietar com aquilo que nos falta. Podemos simplesmente viver, com serenidade e com alegria, cada dia, cada instante, cada pequena experiência, certos de que, na simplicidade, reside a mais profunda e duradoura felicidade. Cultive a apatheia sutil. Não o entorpecimento, mas a fluidez emocional. Cultivar a apatheia sutil é compreender de maneira profunda que o ideal estoico não é eliminar as emoções ou sufocá-las, mas antes transformá-las, integrando-as numa disposição interna de serenidade, equilíbrio e lucidez. A tradição estoica frequentemente foi mal interpretada como uma filosofia de indiferença fria, um convite ao endurecimento emocional, ao distanciamento insensível da vida e das relações. Nada poderia ser mais distante da verdadeira essência do estoicismo. A apatheia não é anestesia, é clareza. Não é ausência de emoções, mas uma liberdade superior em relação aos afetos desordenados que nos arrastam e desorientam. Na sua forma mais refinada, a apatheia é um estado de harmonia interna, onde as emoções surgem de maneira natural, fluem como parte da experiência humana, mas não dominam a razão nem conduzem à escravidão dos impulsos. O estoico não busca não sentir, mas sim sentir de modo justo, moderado, lúcido, sempre subordinando as emoções à orientação da razão, que é a nossa parte mais nobre e característica. A apatheia sutil se manifesta quando deixamos de ser joguetes das emoções e passamos a ser senhores delas, administrando-as com sabedoria e equilíbrio. Esse cultivo exige uma vigilância constante sobre nós mesmos, não no sentido de uma repressão rígida, mas como uma prática de autoconhecimento e de refinamento interior. O estoico observa as suas emoções como quem contempla um rio, percebe o fluxo, reconhece a correnteza, mas não se lança cegamente nela, nem tenta represá-la à força. Deixa-a seguir, mas mantém-se firme na margem, consciente e desperto. A fluidez emocional nesta perspectiva não é um perigo a ser evitado, mas uma realidade a ser compreendida e integrada de maneira madura. A apatheia sutil nos ensina que não devemos temer as emoções, mas sim compreender as suas causas, a sua natureza e os efeitos que elas produzem em nós. O medo, por exemplo, não surge do perigo em si, mas da nossa interpretação de que algo é uma ameaça. A raiva não nasce do comportamento do outro, mas da nossa percepção de que fomos injustiçados ou ofendidos. O desejo desordenado não brota das coisas, mas da nossa atribuição de um valor exagerado a elas. Assim, na medida em que ajustamos a nossa maneira de ver e de julgar, as emoções que antes eram violentas e tumultuadas tornam-se mais suaves, mais adequadas, mais proporcionais. Este é o cerne da apatheia sutil, uma transformação da nossa relação com as emoções a partir de uma revisão cuidadosa dos nossos juízos. Não é necessário sufocar a tristeza, mas compreender que ela se torna excessiva quando alimentamos pensamentos irracionais sobre a perda. Não é preciso eliminar a alegria, mas saber que ela deve repousar em coisas estáveis, como a virtude e a clareza interior, e não em bens externos, sujeitos ao acaso. Assim, nossas emoções deixam de ser fontes de sofrimento e passam a ser expressões naturais de nossa humanidade, alinhadas com a nossa razão. Ao cultivar essa disposição, começamos a perceber que muitas das nossas preocupações e inquietações emocionais
são resultado de apegos e expectativas irrealistas. Queremos que o mundo seja conforme os nossos desejos, que as pessoas se comportem de acordo com as nossas vontades, que os acontecimentos obedeçam aos nossos planos. E quando a realidade se apresenta em sua natureza própria, muitas vezes indiferente aos nossos anseios, sofremos, nos revoltamos, nos angustiamos. A apatia sutil nos convida a ajustar nossas expectativas à realidade, a aceitar o curso natural das coisas com serenidade e, assim, evitar os tormentos emocionais que nascem da resistência ao inevitável. Esse cultivo também nos proporciona uma maior capacidade de compaixão e de compreensão em relação aos outros. Quando dominados pelas paixões desordenadas, tendemos a julgar os outros com severidade, a reagir com agressividade, a buscar culpados para as nossas frustrações. Mas, quando aprendemos a viver com apatia, percebemos que os outros também são guiados muitas vezes por emoções que não compreendem plenamente, por impulsos que não dominam, por erros de julgamento semelhantes aos nossos. Assim, desenvolvemos uma postura mais indulgente, mais paciente, mais generosa, porque sabemos que todos, em maior ou menor grau, lutam contra as suas paixões e sofrem por causa delas. A apatia sutil também nos prepara para enfrentar as adversidades com mais força e serenidade. Quando a mente está livre dos afetos desordenados, conseguimos manter a clareza mesmo nas situações mais difíceis, evitando o desespero, o pânico ou a resignação passiva. Mantemos a capacidade de agir conforme a razão, de escolher com sabedoria, de resistir com dignidade. Não nos deixamos abater pelo infortúnio, nem nos exaltamos com a fortuna. Permanecemos fiéis a nós mesmos, estáveis, centrados, plenos. Este estado de equilíbrio emocional não se alcança de um dia para o outro. É fruto de uma prática constante, de um esforço paciente e perseverante de reflexão, de autodomínio e de transformação interior. Os estoicos recomendam exercícios diários de exame de consciência, de revisão dos próprios julgamentos, de meditação sobre a efemeridade das coisas e sobre a nossa posição no cosmos. Cada um desses exercícios contribui para que as paixões percam o seu poder sobre nós e para que as emoções se tornem mais suaves, mais puras, mais compatíveis com uma vida racional e virtuosa. Na vida cotidiana, cultivar a apatia sutil significa, por exemplo, não se deixar arrastar pela raiva diante de uma ofensa, mas responder com tranquilidade e firmeza. Não se desesperar diante de uma perda, mas aceitá-la com a consciência de que nada do que é externo a nós nos pertence. De fato, não se iludir com os prazeres efêmeros, mas buscar a alegria estável que nasce da coerência com os nossos princípios. É, sobretudo, aprender a manter uma espécie de serenidade fundamental. Uma paz de fundo que não é destruída pelas ondas passageiras das emoções. Essa serenidade não é apatia, nem frieza, mas uma forma superior de vitalidade, que se manifesta numa presença plena e consciente em cada situação, sem os excessos que nos desequilibram e nos fazem sofrer. É uma liberdade interior que nos permite viver plenamente, sem sermos escravizados pelo medo, pela angústia, pelo desejo insaciável. É, em última instância, a realização do ideal estoico de viver conforme a natureza. Uma vida simples, racional, virtuosa e, por isso mesmo, profundamente feliz. A apatia sutil, quando cultivada com sinceridade e constância, transforma radicalmente a nossa experiência da existência. Deixamos de ser vítimas passivas dos acontecimentos e nos tornamos agentes ativos da nossa vida, capazes de escolher com sabedoria, de agir com justiça, de resistir com coragem e de contemplar com serenidade. A vida deixa de ser uma sucessão de altos e baixos emocionais descontrolados e passa a ser um caminho de crescimento interior, de fortalecimento da alma, de busca contínua da excelência humana. Assim, ao cultivar a apatia sutil, aprendemos não apenas a eliminar as preocupações desnecessárias, mas, sobretudo, a encontrar uma paz mental profunda e duradoura, que não depende das circunstâncias externas, mas apenas de nós mesmos,
da nossa capacidade de viver segundo a razão, de respeitar a nossa natureza e de harmonizar nossas emoções com os princípios que escolhemos para guiar a nossa existência. Valorize a microsegurança. Valorizar a microsegurança é reconhecer que a verdadeira estabilidade emocional e a paz interior não se constroem em grandes atos de força ou em transformações radicais, mas, sobretudo, na atenção aos pequenos hábitos, nas escolhas diárias e nos gestos quase invisíveis que silenciosamente moldam a nossa disposição frente à vida. O estoicismo sempre enfatizou a importância de um trabalho cotidiano sobre si mesmo, um cultivo constante das atitudes, uma vigilância firme, mas serena, sobre aquilo que está ao nosso alcance, mesmo quando parece ínfimo ou irrelevante. A ideia de microsegurança está profundamente enraizada nesse princípio estoico de que devemos focar naquilo que depende de nós, deixando de lado a ansiedade em relação ao que escapa ao nosso controle. Mas mais do que uma mera aceitação passiva, esse conceito implica uma ação consciente e estratégica. Estabelecer em nosso cotidiano pequenas âncoras de segurança, pontos de apoio internos e externos que fortalecem a nossa estabilidade e nos permitem enfrentar com serenidade as incertezas inevitáveis da existência. Essas âncoras são compostas por hábitos mentais, práticas físicas, rotinas simples, mas profundamente significativas. São gestos que, à primeira vista, podem parecer banais, mas que, acumulados e praticados com constância, criam uma base sólida de segurança interior. Levantar-se todos os dias no mesmo horário, cuidar da respiração consciente por alguns minutos, praticar a gratidão silenciosa antes de iniciar as tarefas, manter o espaço em que se vive organizado e limpo, tudo isso são formas de microsegurança, que sustentam e alimentam uma vida mais serena e centrada. Os estoicos compreendiam que o ser humano é um ser de hábitos e que aquilo que repetimos se transforma, aos poucos, no alicerce do nosso caráter e da nossa disposição emocional. Por isso, não subestimavam as pequenas ações. Nelas reside o campo mais fértil para o cultivo da virtude e da tranquilidade. A microsegurança, nesse sentido, é um escudo invisível que nos protege contra os abalos mais violentos da vida, não impedindo que eles aconteçam, mas reduzindo seu impacto, amortecendo sua força, porque no fundo quem possui uma estrutura bem construída nas pequenas coisas está mais preparado para suportar os grandes desafios. Valorizar a microsegurança é também uma forma de evitar a ilusão perigosa de que só as grandes mudanças ou as decisões drásticas podem nos conduzir a uma vida melhor. Muitas vezes, ficamos presos à fantasia de que precisamos mudar de cidade, de emprego, de relacionamento ou conquistar um status elevado, para então encontrarmos a paz ou a segurança. Mas a prática estoica nos lembra que a verdadeira transformação está disponível aqui e agora, nas mínimas escolhas, nos hábitos diários, na maneira como lidamos com cada instante da nossa existência. Esse modo de viver exige um olhar atento e sensível para a própria rotina, uma espécie de exame de vida permanente, que nos permite identificar quais são as nossas fontes de segurança e como podemos fortalecê-las. É perceber, por exemplo, que ter um momento de silêncio ao acordar pode nos proporcionar um dia mais calmo, que manter a disciplina na alimentação não é apenas uma questão de saúde física, mas também de fortalecimento da vontade, que desligar o telefone uma hora antes de dormir ajuda a garantir um repouso mais profundo e restaurador. São esses gestos aparentemente insignificantes que nos oferecem uma base estável, uma segurança discreta, mas poderosa. Ao mesmo tempo, a microsegurança envolve também o cultivo de hábitos mentais e emocionais que favorecem o nosso equilíbrio. A prática regular da reflexão, o treinamento da atenção plena, a observação dos próprios pensamentos e emoções, a busca por manter um discurso interno mais compassivo e racional, tudo isso são formas de criar zonas internas de segurança, que não podem ser abaladas pelas circunstâncias externas. Quando aprendemos a construir esse refúgio interior, descobrimos que mesmo quando tudo ao redor parece incerto e instável,
ainda possuímos um centro de estabilidade que nos permite manter a calma e a lucidez. Essa compreensão nos afasta da busca desenfreada por garantias externas, por seguridades ilusórias que dependem da aprovação dos outros, da acumulação de bens ou do controle absoluto sobre os acontecimentos. O estoico sabe que essas formas de segurança são sempre frágeis e efêmeras, sujeitas aos caprichos da fortuna, que não respeita nossos desejos nem nossos medos. A verdadeira segurança, ao contrário, é aquela que se constrói internamente, pela prática constante da razão, da virtude e da disciplina. E é justamente no cultivo da microsegurança que essa construção se inicia e se consolida. Esse processo também nos ensina a valorizar mais o presente, a reconhecer que não há necessidade de esperar por condições ideais para começarmos a trabalhar pela nossa paz interior. Cada instante oferece uma oportunidade para isso. Ao escolher não reagir impulsivamente diante de uma provocação, ao optar por um pensamento mais racional frente a uma preocupação, ao decidir manter a compostura mesmo em meio ao caos. Cada pequena vitória nesse campo é uma peça que acrescentamos à arquitetura da nossa segurança pessoal, tornando-a mais robusta e resistente. Outro aspecto fundamental da microsegurança está na sua capacidade de nos ajudar a lidar melhor com a impermanência e a incerteza. A vida é, por natureza, instável e imprevisível, e nenhuma filosofia pode eliminar esse traço essencial da existência. No entanto, ao cultivarmos essas pequenas seguranças, conseguimos estabelecer pontos de estabilidade que nos oferecem suporte em meio às mudanças inevitáveis. Não evitamos o sofrimento, mas aprendemos a atravessá-lo com mais serenidade e força. Os estoicos sabiam que a vida é feita de contingências, de encontros e desencontros, de alegrias e perdas. Por isso, recomendavam não apenas grandes reflexões metafísicas, mas também pequenas práticas diárias que consolidam a virtude e a tranquilidade. Epicteto, por exemplo, insistia na importância de começar pela disciplina dos desejos e das aversões, trabalhando nas pequenas coisas antes de enfrentar os grandes desafios. E Marco Aurélio, no seu diário pessoal, reiterava o valor de manter uma rotina austera, de cuidar dos próprios pensamentos e de realizar cada tarefa com atenção e propósito. Valorizar a microsegurança é, portanto, um caminho de humildade e de sabedoria. É reconhecer que não somos seres onipotentes, capazes de dominar todas as variáveis da vida, mas que podemos sim construir um espaço de relativa estabilidade e proteção a partir do cultivo consciente das pequenas práticas que alimentam o nosso equilíbrio. Essa é uma forma de resistência silenciosa, mas eficaz, contra as forças desestabilizadoras que constantemente nos assediam. Quando compreendemos a importância da microsegurança, deixamos de menosprezar as pequenas virtudes e começamos a perceber que são elas que, no fim das contas, sustentam as grandes. A paciência, a temperança, a coragem e a justiça, virtudes cardeais do estoicismo, não se manifestam apenas nos momentos excepcionais, mas, sobretudo, nas pequenas situações do cotidiano, ao esperar com serenidade numa fila, ao recusar uma gratificação imediata por um bem maior, ao dizer a verdade, mesmo quando seria mais cômodo mentir, ao cumprir um compromisso mesmo na ausência de reconhecimento. Assim, a microsegurança não é um objetivo menor, mas uma expressão concreta da nossa adesão à filosofia estoica e um caminho seguro para a construção de uma vida mais plena e serena. Quando cultivamos essa prática, nos tornamos mais resilientes, mais equilibrados, mais preparados para enfrentar tanto as pequenas contrariedades quanto as grandes adversidades com a mesma disposição tranquila, firme e lúcida. Em última instância, valorizar a microsegurança é assumir a responsabilidade pela nossa própria estabilidade emocional e pela nossa paz interior, entendendo que elas não são dadas pelo mundo, mas conquistadas por nós, dia após dia, ato após ato, pensamento após pensamento, na silenciosa e contínua obra de construção de nós mesmos. Lembre-se da lei da efemeridade.
Lembrar-se da lei da efemeridade é um convite permanente à consciência da transitoriedade de todas as coisas. Trata-se de uma perspectiva que atravessa não apenas a filosofia estoica, mas também diversas tradições espirituais e éticas ao longo da história da humanidade. A compreensão de que tudo o que existe está condenado a passar, a mudar, a se transformar ou a desaparecer. É uma lei inexorável, implacável, que não se curva aos desejos humanos, nem se deixa iludir pelas nossas fantasias de permanência ou de controle. No entanto, para o espírito estoico, essa realidade não é motivo de desespero, mas sim de libertação, de amadurecimento e, acima de tudo, de paz. Ao cultivar a lembrança contínua da efemeridade, o indivíduo passa a perceber que boa parte das suas ansiedades, preocupações e angústias se alimenta da ilusão de que as coisas poderiam ou deveriam durar para sempre. Sofremos porque nos apegamos ao que, por natureza, é passageiro. Nos inquietamos porque desejamos fixar aquilo que é fluido. Nos frustramos porque esperamos estabilidade de um mundo que é essencialmente impermanente. A prática filosófica, então, consiste justamente em realinhar nossas expectativas com a natureza das coisas, acolhendo sua transitoriedade não como um defeito, mas como uma característica intrínseca à própria existência. O estoicismo, com sua insistência na aceitação racional do curso natural do cosmos, nos convida a contemplar a efemeridade com serenidade e lucidez. Tudo o que nasce está desde o início destinado a morrer. Tudo o que se forma carrega em si mesmo a semente da dissolução. Esse é o destino dos corpos, dos sentimentos, das relações, das posses, dos prazeres e das dores. Nada escapa ao fluxo incessante do tempo, e não há virtude maior do que aprender a viver à altura dessa consciência, ajustando nossas emoções e atitudes à cadência impessoal e imparável da vida. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente, recorria a essa lembrança como um antídoto contra a vaidade, a ansiedade e o apego. O imperador filósofo contemplava o futuro como um vasto esquecimento inevitável, onde tudo aquilo que hoje parece importante ou insuportável será em breve apagado pelo tempo, perdido entre as ruínas das gerações. Esse olhar ampliado, essa visão que ultrapassa a miopia do instante presente, nos permite relativizar tanto as vitórias quanto as derrotas, tanto os prazeres quanto os sofrimentos. Afinal, se tudo passa, nenhuma situação é definitiva, nenhum estado é absoluto, nenhum acontecimento possui o poder de nos aprisionar para sempre. Lembrar-se da lei da efemeridade é, portanto, um exercício de humildade diante da ordem natural das coisas. Somos, cada um de nós, viajantes efêmeros num mundo que existia muito antes de nós e que continuará a existir muito depois que tivermos partido. Nossos corpos envelhecem e adoecem, nossos amores se transformam ou desaparecem, nossos bens se deterioram, nossas certezas se desfazem, nossos sonhos se apagam. Mas, paradoxalmente, é justamente a consciência dessa fragilidade universal que nos permite valorizar intensamente cada momento, cada experiência, cada encontro. A efemeridade não deve ser lamentada, mas celebrada como o que confere sentido e urgência à vida. O apego desmedido e irracional nasce do esquecimento da efemeridade. Quando acreditamos, ainda que inconscientemente, que algo durará para sempre, nos tornamos escravos desse objeto, dessa pessoa, dessa situação. Criamos uma dependência que, inevitavelmente, nos conduzirá ao sofrimento, pois mais cedo ou mais tarde seremos privados daquilo que julgávamos essencial. O estoico, ao contrário, prepara-se continuamente para a perda, não como quem vive em estado de medo ou de renúncia amarga, mas como quem compreende profundamente que nada é realmente nosso, que tudo nos é apenas emprestado pelo tempo e pela natureza. Esse desapego não significa indiferença fria ou insensibilidade, mas sim uma forma elevada de amor e de respeito pela realidade. Quando sabemos que algo é passageiro, passamos a apreciá-lo de maneira mais pura e intensa, livres da ilusão de posse ou de controle. Amamos, mas sem nos iludir com promessas de eternidade.
Desfrutamos, mas sem exigir que o prazer se perpetue. Sofremos, mas com a certeza serena de que a dor, como tudo mais, também passará. A lembrança constante da efemeridade nos confere essa leveza madura, essa disposição firme e tranquila para acolher o fluxo da vida com dignidade e equilíbrio. Na prática cotidiana, a lei da efemeridade se manifesta de múltiplas formas. Ela nos lembra, por exemplo, que os conflitos que hoje nos consomem perderão sua força com o passar do tempo, que as decepções que agora parecem insuportáveis se diluirão na sucessão dos dias, que as vitórias pelas quais tanto lutamos, mesmo quando alcançadas, logo serão superadas por novas metas ou esquecidas pelo curso implacável da existência. Essa consciência nos ensina a não superestimar os acontecimentos, a não dramatizar excessivamente as situações, a não carregar pesos desnecessários em nossa trajetória. Ao mesmo tempo, a efemeridade também nos alerta sobre a brevidade da nossa própria vida e, por isso, nos convida a aproveitá-la com sabedoria e virtude. Não há tempo a perder com futilidades, com ressentimentos estéreis, com desejos vãos, com medos paralisantes. Cada instante é precioso justamente porque é fugaz. Cada oportunidade é valiosa justamente porque pode não se repetir. A consciência da finitude nos impele a viver de maneira mais autêntica, a fazer escolhas mais alinhadas com nossos valores mais profundos, a dedicar nossa atenção ao que realmente importa. O estoico que medita sobre a efemeridade aprende, assim, a cultivar uma atitude de gratidão constante. Em vez de lamentar o fato de que tudo passa, agradece pela chance de ter vivido aquilo que passou. Em vez de sofrer pela inevitabilidade das perdas, celebra a oportunidade de ter experimentado ganhos. Em vez de se angustiar com o fim, reconhece a beleza e a dignidade de cada começo. Essa perspectiva nos liberta do ressentimento e nos aproxima de uma aceitação amorosa e lúcida da vida tal como ela é. Lembrar-se da efemeridade também nos humaniza, ao perceber que todos estão sujeitos às mesmas leis, que todos perderão, que todos sofrerão, que todos morrerão, desenvolvemos uma compaixão mais profunda pelos outros. Passamos a ser mais pacientes com as falhas alheias, mais tolerantes com as limitações humanas, mais generosos em nossos julgamentos. Afinal, todos, sem exceção, estamos percorrendo juntos esse breve e frágil caminho entre o nascimento e a morte, entre a esperança e o esquecimento. Além disso, a meditação sobre a efemeridade reforça o princípio estoico da distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Não podemos impedir que as coisas mudem, que as pessoas partam, que o tempo avance, que o corpo envelheça. Mas podemos sim escolher como reagimos a esses processos, com resistência inútil e sofrimento, ou com aceitação racional e serenidade. A lembrança da efemeridade nos capacita a fazer essa escolha de maneira mais consciente e sábia. Por fim, ao integrar a lei da efemeridade em nossa visão de mundo, desenvolvemos um tipo de coragem tranquila que nos prepara para enfrentar a última e maior das transições, a nossa própria morte. O estoico não teme a morte, porque a compreende como a conclusão natural e necessária do ciclo da vida. E justamente por não temê-la, é capaz de viver com mais plenitude e liberdade, consciente de que cada dia pode ser o último, mas também o mais significativo. Assim, lembrar-se da efemeridade não é um exercício mórbido ou pessimista, mas uma prática profundamente vital, uma afirmação da sabedoria e da liberdade humana. É uma das mais sublimes lições do estoicismo e um dos caminhos mais seguros para eliminar preocupações vãs e encontrar a verdadeira paz mental. Aquela que nasce não da ilusão da permanência, mas da aceitação amorosa da impermanência, essencial de todas as coisas. Chegamos assim ao final desta reflexão, onde percorremos juntos um caminho repleto de ideias, práticas e princípios que ao longo de milênios foram cuidadosamente elaborados e transmitidos pelos filósofos estoicos, com o objetivo maior de ensinar ao ser humano a libertar-se de suas inquietações, eliminar as preocupações desnecessárias e, enfim,
encontrar aquilo que é o mais precioso e, paradoxalmente, o mais esquecido bem: a paz mental. Essa jornada não foi apenas uma exposição teórica, tampouco um conjunto de belas palavras organizadas de maneira estética, mas sim um chamado à prática, à ação e, principalmente, à transformação interior. Pois de nada serve o conhecimento se ele não é incorporado, se não se converte em hábito, se não molda o nosso caráter, as nossas escolhas e, acima de tudo, a nossa maneira de encarar a própria vida. O estoicismo, mais do que qualquer outra escola filosófica, insiste justamente nisso. Filosofia não é um ornamento intelectual, mas uma arte de viver. Cada ensinamento aqui partilhado visa a um mesmo objetivo: ajudar você a compreender que a maior parte das suas angústias nasce não da realidade em si, mas da sua maneira de perceber, interpretar e reagir aos acontecimentos. Você não sofre pelo que acontece, mas pela narrativa que constrói em torno do que acontece. Não é a perda que lhe destrói, mas a recusa em aceitá-la. Não é a mudança que lhe aflige, mas a ilusão de que a estabilidade seria possível. Assim, aquilo que parecia um fardo irresistível transforma-se em algo administrável. Ou mais ainda, em algo que não merece sequer a sua perturbação. Ao internalizar essa visão, aos poucos você perceberá que a paz mental não depende de circunstâncias ideais, nem de um mundo que se ajuste aos seus desejos, mas tão somente da sua capacidade de ajustar-se ao mundo, com humildade, com racionalidade, com coragem e com serenidade. Essa paz não é uma anestesia emocional, mas uma disposição lúcida, que acolhe tanto a alegria quanto a dor, tanto o sucesso quanto o fracasso, tanto o início quanto o fim, com a mesma dignidade e com o mesmo equilíbrio. Encerrar este vídeo é, portanto, mais do que concluir uma exposição. É lançar uma semente. Uma semente que, se for cultivada com paciência e disciplina, poderá germinar e crescer, tornando-se uma árvore frondosa, capaz de lhe oferecer sombra nos dias mais áridos e firmeza nos momentos de tempestade. Afinal, a paz mental não é um estado estático, um ponto de chegada onde um dia você poderá descansar para sempre, mas um processo contínuo, uma construção diária, feita de pequenas escolhas, de renúncias silenciosas, de reflexões constantes e de práticas deliberadas. O estoicismo nos ensina que esse caminho não é fácil, nem rápido, nem isento de quedas. Haverá dias em que você se sentirá dominado pelas velhas paixões, em que as preocupações voltarão a assombrá-lo com a força de quem nunca partiu. Haverá momentos em que a filosofia parecerá distante, abstrata, impotente diante da crueza da existência. E tudo bem, pois a prática estoica não exige perfeição, mas apenas progresso. Não exige que você nunca mais se perturbe, mas apenas que reconheça, cada vez mais cedo e com mais clareza, quando estiver se perturbando, e que disponha de instrumentos para retornar à sua essência, à sua tranquilidade, ao seu centro. Ao eliminar as preocupações desnecessárias, você descobrirá que muito daquilo que considerava essencial é, na verdade, supérfluo, que muitos dos seus medos eram apenas projeções, fantasmas criados pela mente, que muitos dos seus desejos não passavam de armadilhas que o afastavam da simplicidade, da liberdade e da paz. E assim, despido desses excessos, você poderá finalmente apreciar aquilo que é simples, mas vital: o presente, a respiração, os vínculos autênticos, as virtudes que pode cultivar, a beleza discreta do mundo tal como ele é. Lembre-se sempre, a paz não se encontra fora, não se conquista pela acumulação de bens, nem pela obtenção de prestígio, tampouco pelo domínio sobre os outros. Ela é, antes de tudo, uma conquista interior, silenciosa, que brota quando você aprende a dominar a si mesmo, a governar suas emoções, a ordenar seus pensamentos, a disciplinar seus impulsos. E isso está ao seu alcance. Não depende da sorte, nem das circunstâncias, nem de ninguém além de você. O estoicismo oferece as ferramentas, mas cabe a você utilizá-las. As lições que exploramos aqui
Da prolepse à contemplação da simplicidade, da inversão de desejos à clareza moral, do domínio do silêncio à lembrança da efemeridade, são apenas instrumentos, mapas que indicam um caminho possível. Mas caminhar, tropeçar, levantar-se e prosseguir é uma responsabilidade que pertence exclusivamente a você. E esse talvez seja o maior ensinamento estoico. A liberdade verdadeira não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo. Agora que encerramos este ciclo de reflexão, faço-lhe um convite. Não deixe que este vídeo seja apenas mais um conteúdo que você consumiu e logo esqueceu. Volte a ele sempre que sentir que as preocupações estão tomando conta da sua mente, sempre que perceber que a inquietação está minando a sua energia, sempre que se encontrar perdido, ansioso, sem direção. Relembre os princípios, revise as práticas, medite sobre as lições e, acima de tudo, aplique, experimente, vivencie. E se de alguma forma este conteúdo lhe foi útil, se lhe trouxe algum tipo de clareza, de inspiração ou de conforto, considere também compartilhar com outras pessoas. Talvez alguém próximo esteja precisando justamente destas palavras, desta perspectiva, deste convite à serenidade. A filosofia, afinal, cumpre seu papel mais nobre quando não se limita ao espaço privado, mas quando se expande, se compartilha, se torna um bem comum, uma chama que passa de mão em mão iluminando, ainda que discretamente, a caminhada de muitos. Gostaria também de lhe convidar a deixar nos comentários a sua impressão, a sua experiência com estas práticas, a sua visão sobre o estoicismo e sobre a busca pela paz mental. Sua participação não é apenas um gesto de gentileza, mas também uma forma de construir juntos uma comunidade de reflexão e de apoio mútuo, onde possamos crescer coletivamente, aprendendo uns com os outros, inspirando-nos e fortalecendo-nos neste percurso que, embora seja profundamente pessoal, não precisa ser solitário. Se quiser, pode também sugerir temas que gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos, questões que o inquietam, dúvidas que gostaria de aprofundar, práticas que deseja compreender melhor. Este canal existe para isso, para criar um espaço onde a filosofia seja não apenas ensinada, mas vivida, compartilhada, aplicada ao cotidiano de forma concreta e transformadora. Agradeço de coração pela sua atenção, pela sua confiança e pelo tempo que dedicou a este vídeo. Sei que o tempo é um dos recursos mais preciosos que possuímos, justamente porque é limitado e irreversível. Por isso, valorizo profundamente o fato de você ter escolhido investir esse tempo aqui, nesta reflexão, neste momento de pausa e de cuidado com a sua mente, com a sua alma, com a sua trajetória. Desejo sinceramente que as ideias aqui transmitidas possam acompanhá-lo nos dias que virão, oferecendo-lhe suporte, clareza, força e serenidade diante dos desafios inevitáveis da vida. Que, sempre que as preocupações ameaçarem sobrecarregar a sua mente, você se recorde destas práticas estoicas e encontre nelas um abrigo seguro, um ponto de apoio, uma âncora que o mantenha firme, centrado e em paz. E assim, seguimos, cada um em seu próprio ritmo, mas todos comprometidos com um mesmo ideal: o de viver com mais sabedoria, com mais liberdade, com mais virtude e, sobretudo, com mais paz. Afinal, como disse Sêneca, viver não é esperar o amanhã, mas tornar o hoje pleno e suficiente. Que possamos então viver plenamente hoje e sempre, livres das preocupações inúteis e reconciliados com a serenidade que só a filosofia pode nos proporcionar. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Seja inabalável.